Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre a Era Vargas, parte 3, sobre o Estado Novo. Então essa videoaula, ela finaliza a sequência iniciada lá na nossa primeira aula, que tratou sobre o tema governo provisório. Bem, primeiramente vamos fazer uma introdução sobre o que foi o Estado Novo. O Estado Novo ele foi uma ditadura baseada no fascismo e no intervencionismo. Só que nós temos que levar em conta que praticamente o Estado Novo ele não foi fascista pelo simples fato de que Vargas ele não utilizou de um partido político para governar o poder. Vargas ele governou o país como ditador, só que não existia nenhum partido de base de apoio para ele. Se nós pegarmos os regimes fascistas, nós temos o Partido Nacional Socialista, ou o Partido Nazista, que era o partido que era a base de apoio para o regime de Hitler. Se nós pegarmos o fascismo, nós temos o Partido Nacional Fascista, que era a base de apoio para o governo Mussolini. Só que já com Getúlio Vargas, ele governou o país como um ditador, só que ele não tinha ali um partido político para ser sua base de apoio. Sendo assim, uma característica marcante do Estado Novo simplesmente foi a extinção dos partidos políticos, o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Tanto que um dos símbolos para ilustrar esse novo momento que o país vivia foi simplesmente a queima das bandeiras dos estados e, sobretudo, o hasteamento da bandeira nacional. Tanto que em vários livros de história, vários documentários, é muito comum tratarmos desse assunto, que o Getúlio Vargas ele proibiu a reprodução de todos os símbolos estaduais e municipais. Então nós podemos colocar bandeira, brasões de armas dos estados e municípios, eles foram todos proibidos de serem reproduzidos. Os únicos símbolos que poderiam ser reproduzidos eram os símbolos nacionais. Então, por que Getúlio Vargas fez isso? Ele fez isso para dar a ideia de união, para dar a ideia de integração nacional. Então, sendo assim, Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, quando ele desfere o golpe que foi responsável pela promulgação do Estado Novo, ele não enfrentou tanta resistência. Então praticamente não houve resistência. A única resistência que foi por parte dos integralistas, mas foi algo ali que rapidamente Getúlio Vargas ele solucionou. Ele repeliu com tamanha eficiência esse levante integralista que foi contra o Estado Novo. Então nós temos que levar em conta quais foram as causas que levaram ao Estado Novo. Como primeira causa, o temor de uma possível ameaça comunista. Então, embora a historiografia brasileira e praticamente o próprio Vargas, ele tinha ali documentos que comprovavam o possível interesse soviético em transformar o Brasil em uma república socialista, por meio lá daquele movimento frustrado que foi a intentona comunista. Então praticamente o povo ficou apavorado, principalmente a burguesia. Então certamente o temor de uma revolução comunista, uma revolução socialista dentro do território nacional, levou as pessoas de certa forma a simpatizar com o governo Vargas, o governo ditatorial de Vargas, do Estado Novo. Outro motivo foi que Getúlio Vargas não queria deixar o poder. Então já estávamos ali próximo do último mandato, e Vargas não queria deixar a presidência. Então ele usou como bode expiatório a intentona comunista, criou o Plano Cohen, e com o Plano Cohen convenceu de que a ameaça comunista ela era muito mais forte do que aquele movimento frustrado que foi a intentona comunista. Então com isso ele conseguiu convencer o Congresso de que o país precisava de um líder forte com o perfil dele, no caso. E sendo assim, Vargas ele tinha uma certa simpatia pelos regimes fascistas europeus. Então essa simpatia, segundo
A historiografia era uma simpatia no que diz respeito à questão da organização, da centralização, podemos dizer, principalmente no que diz respeito à Alemanha nazista. Todo o trabalho que o Hitler fez de recuperar a economia do país. Só nós temos que levar em conta, né, que ele recupera o país para novamente afundar o país em uma nova guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Outra observação importante que nós podemos colocar é que a Constituição de 1934 ela foi deixada de lado e o governo Vargas, no Estado Novo, proclamou uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1937, apelidada de Constituição Polaca. Constituição Polaca porque a base dessa Constituição ela foi a Constituição nazista que o governo polonês ele implantou no país. Certamente as características dessa Constituição era a centralização política, a extinção do legislativo. Então certamente nós temos que levar em conta que Senado e Câmara foram extintos durante o governo do Estado Novo. Fora isso, subordinação do judiciário ao executivo, indicação de interventores, legislação trabalhista e censura. Então praticamente o judiciário ele era subordinado ao executivo. Tanto que era por isso que o Estado Novo ele conseguia, com tamanha maestria, prender qualquer tipo de opositor. Porque não existia autonomia dos poderes. O executivo controlava o judiciário. O judiciário agia como se fosse o empregado do executivo. Então, no que diz respeito à censura, o governo Vargas ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para promover o regime e, além disso, centralizar toda a publicidade do país. Então, tudo que era, de certa forma, escrito, transmitido no rádio, nos jornais, nas revistas, tinham que passar sobre a vigilância dos censores de Vargas. O que era permitido, de certa forma, divulgar, era divulgado. O que não era, praticamente era ali descartado. Então esse DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele foi muito responsável por promover a imagem de Vargas. Então eles sempre colocaram ali a imagem de Vargas como o pai dos pobres, pai dos trabalhadores. Eles criaram ali uma série de cartilhas, revistas, materiais, de certa forma valorizando a figura de Vargas como chefe da nação. As forças políticas que sustentavam o governo do Estado Novo eram constituídas pelos militares, pelos latifundiários, pela classe média e pelos industriais. Então, certamente, essas forças eram as forças que sustentavam o regime ditatorial de Vargas. E uma das características marcantes, simplesmente, foi a intervenção do Estado no processo de industrialização do país. Então, o Estado Novo ele foi responsável pela implantação da indústria de base no país. A indústria siderúrgica, metalúrgica, a indústria petrolífera e, sobretudo, entra em questão até ali a participação do país na Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele participa da Segunda Guerra Mundial, apoiando a causa dos aliados, se tornando um aliado dos Estados Unidos da América. E, em contrapartida, os Estados Unidos eles entram em cena e bancam o complexo industrial de Volta Redonda, a CSN, Companhia da Siderúrgica Nacional. Fora isso, no que diz respeito às leis trabalhistas, o Getúlio Vargas ele cria a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que é o Código Trabalhista que é vigente até os dias atuais. E a inspiração da CLT brasileira foi a Carta de Trabalho do fascismo italiano. Então, praticamente, com essa Carta do Trabalho, não existia mais ali um sindicalismo autônomo. O sindicalismo ele era subordinado exatamente às questões ligadas à política. Voltando agora à questão da industrialização do país, praticamente o Brasil ele participa da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o Brasil ele declara a guerra, fazendo parte do grupo dos aliados.
Então, em contrapartida, os Estados Unidos eles financiaram a construção da CSN lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E em 1943, o governo brasileiro ele começou ali a formar a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Então, a Força Expedicionária Brasileira foi a força militar do Exército Brasileiro que foi lutar contra as forças nazistas lá na Europa, na Itália. Então, apesar da historiografia mundial não retratar, o Exército Brasileiro, se nós levarmos em conta os armamentos precários que ele tinha, eles promoveram certamente, podemos dizer que proezas significativas que certamente alteraram o curso da guerra. Porque geralmente fala-se muito pouco da participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, e geralmente o que fala apenas ali que o Exército Brasileiro ele atuou sobre, certamente ali deu só apenas um pequeno apoio. Só que Monte Castelo, que era uma posição estratégica dentro da Itália, que era controlada pelos nazistas, foi libertada pelo Exército Brasileiro. E a partir daí, abriu-se uma via de acesso para a penetração dentro do continente europeu. Ou seja, uma linha para chegar à Alemanha, que era o centro ali das decisões, o centro dos teatros de operações, para assim colaborar para o fim da guerra. Então a Força Expedicionária Brasileira ela foi responsável por essa grande proeza que foi libertar Monte Castelo do domínio nazista. Então, como consequências do Estado Novo, praticamente uma das consequências que levou ao fim do Estado Novo, nós podemos colocar, com a vitória dos aliados sobre o nazifascismo, o Estado Novo passou a ser alvo de duras críticas e oposição. Então, por exemplo, a FEB ela foi para a Europa para libertar a Europa do nazifascismo e implantar a democracia. Algo totalmente incoerente, porque o Exército Brasileiro foi implantar a democracia no continente europeu, sendo que o próprio Brasil era governado por um ditador que, de certa forma, tinha uma simpatia pelos regimes fascistas. Então, com isso, os olhos da opinião pública brasileira e principalmente os olhos dos setores militares passaram a fazer oposição ao governo ditatorial de Vargas. Diante dessas pressões, o próprio Getúlio Vargas ele começou a coordenar o processo de redemocratização do país. Então ele já havia convocado eleições para dezembro de 45, ele liberta e anistia todos os prisioneiros políticos, dentre eles Luiz Carlos Prestes, e consequentemente, para que ele estivesse ainda sob a política brasileira, ele cria dois partidos políticos. Ele funda o Partido Trabalhista Brasileiro, que agregava os industriais e principalmente as massas urbanas, e o Partido Social Democrata, PSD, que agregava ali as forças ligadas aos latifundiários, o pessoal ligado ali à agropecuária. Fora isso, ele tentou criar um movimento para valorizar a imagem dele como um político e defender a sua possível permanência ainda como presidente do país, que foi o movimento queremista, ou queremismo. Movimento queremismo, queremos Vargas na continuidade, queremos Vargas presidente. Só que esse queremismo ele não fez muito sucesso. Ele fez mais sucesso ali nas camadas urbanas, aquele pessoal que se beneficiou das leis trabalhistas e assim por diante. Pressionado pelas Forças Armadas, o Getúlio Vargas ele renunciou à presidência no dia 29 de outubro de 1945 e o país, até que fosse convocadas novas eleições, o país ele foi governado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro José Linhares. Então, até que fosse organizadas novas eleições, José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele exerceu a presidência. Daí, logo depois, ocorrem as eleições e começa o governo Dutra. Mas isso já é
uma outra história.